Vou tentar. Não se nota que está a gravar, por isso. Muito bem. Então, o meu nome é Fátima Pereira. Eu fui muitas coisas. Passei por uma formação tradicional da psicologia. Saí da psicologia muito desiludida com o nível que ela tinha em Portugal. Achei que estava excessivamente atrasada para aquilo que eu acreditava que podia ser uma mais-valia e continuo a achar que está extremamente atrasada, principalmente relativamente a outros países. Entretanto, achei que era mais interessante ser professora de yoga e não me desenvolvi. Fui professora de yoga durante 15 anos, cruzei-me com a Sónia, cruzamos no mesmo espaço durante alguns anos. Já a Sónia era linda e maravilhosa e fazia aquelas coisas impossíveis. E depois, por muitas voltas, porque eu sou uma questionadora nata, o yoga, que mantive sempre como filosofia de vida, não como atividade profissional, mas que mantive como filosofia de vida, levou-me a ir o mais longe que eu conseguia no conhecimento do ser humano, que é essa a minha grande paixão. Desde a física quântica, a neurociência, às técnicas energéticas associadas à reprogramação emocional, passei por muitas áreas e somando isto tudo, que é impossível de quantificar, isto dá há 30 anos. E 30 anos, porquê? Onde é que isto tudo realmente começou? Porque eu acho que é importante falar nisto. Eu aos 20 anos, com os meus 20 anos, que deveria ser uma fase onde nós estamos a projetar uma vida inteira, foi-me detectada uma doença crónica, incurável e que provavelmente não era suposto eu estar aqui agora. Foi esse o diagnóstico. Se eu tivesse muita sorte, eventualmente poderia estar aqui agora, mas numa cadeira de rodas e com uma vida absolutamente limitada, atrofiada e dependente. Isso nos melhores, com muita sorte. Mantive-me, isto só para dar um contexto de como é que eu cheguei a estas soluções todas, porque estes cursos são as soluções que eu descobri ao longo de 30 anos. Mantive-me 3 anos, com a medicação que me recomendaram, cortisonas, tudo o que há de mais forte, fiz tudo direitinho como o seu doutor mandava. E o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto, todos diziam o mesmo, eu tinha que tomar aquelas medicações, e de repente me aparei e disse, isto não é vida. Eu não aceito que me digam que eu não vou ter vida. Não consigo aceitar isto. E fui à procura. Quando eu comecei a ir à procura, encontrei logo algumas pessoas interessantes que me deram logo soluções, e isto foi a parte terapêutica. Mais ou menos ao mesmo tempo cruzei-me com o yoga, apaixonei-me loucamente pela filosofia do yoga e o conceito de saúde transforma-se completamente do que é saúde, que não é rigorosamente nada que nos ensinam. E nos 15 anos, já dentro dos 15 anos, onde eu comecei, tudo foi desaparecendo, tudo que era crónico, impossível de resolver, não tinha solução, não tinha saída, começou tudo a desaparecer e começou a surgir uma coisa muito mais interessante, que foi uma pessoa com uma capacidade de olhar para a vida com uma grande angular. Ou seja, a vida não é o que nos mostram. A vida é muito mais, é um potencial gigantesco. E acho que foi nessa fase que eu me apaixonei pela ideia de descobrirmos a nossa genialidade. O yoga fala-nos de consciência, de expansão da consciência, e se nós fizermos um percurso mais ou menos certo, isso acontece, mas existem muitas formas de consciência. E eu comecei a me apaixonar pela expansão da consciência, a expansão da genialidade,
e o quanto nós estamos atrofiados pela cultura, pela sociedade, pela educação, pela bagagem ancestral. Por isso, quando começamos a ver as camadas, percebemos que é muita coisa. Eu quero evoluir, eu faço a minha prática, eu venho à minha aula, tudo bem, eu quero expandir a consciência e aquilo vai acontecendo devagarinho. Mas quando nós pensamos que nós somos a nossa herança ancestral inteira, que nos carregamos tudo às costas, quando nós pensamos que neste plano somos a educação que os nossos pais nos depositaram, e eles com boas intenções, mas depositaram-nos muito lixo, que é um trabalho tremendo. Quando pensamos que saúde não tem rigorosamente nada a ver com curar a doença. São duas coisas completamente distintas, ao curar a doença e à saúde. Quando nós pensamos que longevidade é apenas conquistar tempo para atingir patamares de vida mais elevados. Quando nós pensamos, eu quero isto tudo, bom, eu pratico yoga, mas eu acho que vou ter que abrir aqui o leque. Eu vou ter que abrir o leque. A filosofia está no coração, foi absorvida, e pelo caminho, estes 15 anos de yoga foram uma viragem tão grande que eu tenho que falar sobre eles. Pelo caminho eu percebi uma coisa muito interessante, é que de facto o yoga expande a consciência. Mas uma consciência expandida não significa ética, não significa largura de horizontes, não significa realmente ver as coisas em outros níveis. E eu, quando me fui desiludindo ao longo do percurso com as pessoas que se cruzavam no meu caminho, que supostamente eram conscientes, mas falhava tanta coisa como os seres humanos, eu disse, bom, então, eu quero expandir a consciência, mas vamos ter que passar pelas escadas todas. E foi, é um percurso aqui com a Free Flow, é um percurso de 10 cursos. Isto são 30, 40, 50. São 30 anos. A intenção deste percurso é, podemos fazer cada um destes cursos independentes, todos eles têm benefícios, ninguém sai no fim do curso da mesma forma, ou seja, em tempo real, na maior parte deles, nós vamos sentir na pele o efeito e depois levamos as ferramentas para casa, aplicáveis, funcionais, sem tretas, sem coisas emboscadas, porque eu perdi a paciência para muita coisa e perdi a paciência por coisas muito complicadas que toda a gente acha o máximo, mas depois na prática, no dia a dia, como é que é? Sozinha, como é que eu faço isto? E toda a gente tem muitos cursos na gaveta. Este alinhamento destes 10 cursos tem a ver com um percurso que podem fazer cada um deles independente, repito. Ou então pode ser um alinhamento de pegarmos no mais fundamental que nos limita na vida do dia a dia. Porque nós podemos ser muito conscientes, mas continuamos a ter que pagar contas, continuamos a ter o stress com o namorado, continuamos a ter o cão que ladra de noite e não nos deixa dormir, começamos a ter insónias. Nós temos que pegar na parte funcional da vida. E o que me ensinaram é, nós vamos para dentro da sala de prática, expandimos a consciência e depois chegamos lá fora, eu agora faço o que com isto? Eu até sou muito consciente, eu até consigo dizer àquelas pessoas que elas não estão a funcionar. Mas na interação não é suficiente, nós precisamos de sustentação. E cada um destes cursos pretende, em sentido ascendente, ir pegar em temas que nos tornam mais funcionais no vida do dia a dia, para que a consciência tenha espaço de abertura. Isto acho que foi o que eu consegui resumir o melhor possível, para ser bem resumido. Então, que tipo de ferramentas é que eu peguei?
Uma das propostas que eu fiz aqui à Sónia tem a ver com uma técnica que eu continuo a usar. E acho que vou usar sempre, porque é provavelmente a técnica mais simples que existe e as crianças aprendem-na. É prática, funcional e pode ser aplicada em qualquer momento e na hora. Existe um mecanismo que nos ajuda a saber como pegar nela e aplicá-la de forma mais eficiente, mas mesmo sem saber a forma mais eficiente, num momento de grande stress, de grande tensão emocional, ela tem a capacidade de literalmente nos descarregar. E muitas vezes nós, se estamos num momento crítico, a única coisa que precisamos é, naquele momento só precisamos de descarregar, nós não precisamos de mais nada, nós precisamos de descomprimir para voltar a raciocinar. Às vezes é só isto que precisamos. E isto que se chama Emotional Freedom Techniques, que é conhecido como EFT, ou tapping, continua a ser, esta técnica já tem umas dezenas de anos, mas continua a ser a técnica mais eficiente para nos devolver funcionalidade. Nós temos aqui 5 cursos que passam por vários temas que eu acho que são... Existiam outros, eu tive aqui algum dilema na escolha, mas eu acho que estes acabam por ser os que mais nos bloqueiam no dia-a-dia. O que é EFT? A EFT surgiu há muitos anos atrás, foi criada por um médico psiquiatra, extremamente, acho que passou pela mesma frustração que eu passei. Ele tinha um quadro clínico de clientes bastante grande e vivia com... Porque, para mim, isso é que é um profissional realmente coerente com aquilo que está a fazer. Ele vivia com a frustração de... Ele não tinha os resultados que queria. Tanto na psiquiatria como na psicologia, como em quase todas essas áreas exercidas de forma tradicional, principalmente na psicologia, se temos um problema simples e vamos conversar com o psicoterapeuta ou psicólogo, se for simples, se calhar, numa interação resolvemos, mas na maioria dos casos, eles a única coisa que conseguem é ter clientes para a vida. Porque a taxa de resolução de problemas é tão baixa, a palavra é ridiculamente baixa, o nível de eficiência da psicologia e da psiquiatria, mas a psiquiatria aqui inclui medicação, então estamos a entrar noutro patamar. É ridiculamente baixa. Se alguém tem uma fobia, um processo traumático, alguma coisa mais profundo, para além de não ter resolução e andar internamente em consultas, a partir de um certo tempo, as consultas tornam-se um recalcamento de traumas. Tornam-se, inclusive, contraproducentes. E esse psiquiatra tinha uma doente, em particular, que tinha uma fobia extrema da água. Mas quando eu digo extrema, é ao ponto de, num dia de chuva, ser incapaz de olhar para a janela, não conseguia sequer olhar à distância para uma piscina, a água tinha um aspecto tão assustador, tão limitador, ela tinha filhos, a vida era absolutamente limitada a todos os níveis, era uma fobia extrema, ele não conseguia viver com o facto de não ter uma solução para ela. E sendo ele um médico de horizontes largos, já tinha lido sobre algumas técnicas chinesas de desbloquear a energia no corpo e decidiu experimentar nela. Foi uma experiência completamente, não tenho nada a perder. O que acontece foi provavelmente um milagre. Na primeira aplicação, a fobia literalmente desapareceu. Uma vida inteira paralisada, bloqueada, desapareceu assim. Na hora. Aquilo para ele
tentou pô-la a todo tipo de testes, se não seria impressão dele, se não seria uma coisa passageira. Não. Literalmente desapareceu. A partir daí, ele viu que tinha encontrado ali qualquer coisa e foi investigar mais e surgiu a que se chama TFT, Thought Field Therapy, que não é isto. Criou uma série desenvolveu, fez a investigação profunda sobre isso, sobre os pontos do corpo que desbloqueavam não só nós dos processos traumáticos, mas das fobias, de estados emocionais profundos e enraizados. E ele criou um algoritmo que é complexo, que não é fácil. O algoritmo do TFT não é fácil, é muito específico e é aplicado a cada circunstância em particular. As fobias têm um algoritmo específico, o trauma tem um algoritmo específico, a ansiedade tem um algoritmo específico, os ataques de pânico em vários níveis têm um algoritmo específico, ou seja, aquilo é complexo, mas funcionava. E literalmente ele pensou, eu vou fazer uma viragem gigantesca na área da psicologia. Nada. Foi completamente, como sempre, rejeitado pelos pares, como se aquilo fosse alguma coisa da espiritualidade ou sei o quê, e ele reservou-se à sua prática. Mas teve um aluno, que era o Gary Craig, há sempre um aluno que é mais esperto que o professor, e esse aluno olhou para aquela complexidade toda dos algoritmos e disse, nós podemos pegar nisto e simplificar. E ele conseguiu superar o próprio professor e criar o que é a EFT, Emotional Freedom Techniques. Sem os algoritmos, que é a parte complexa, sem a complexidade, sem a especificidade que tinha de ser um formato para isto ou um formato para aquilo. A metodologia é igual para tudo. A forma como nós acedemos aos pensamentos e à memória e ao que pretendemos curar é um processo nosso, mas a técnica é só uma. Qualquer criança aprende e simplificou aquilo de uma forma que de repente a EFT explodiu a nível mundial. É provavelmente uma das técnicas mais aplicadas no mundo, com resultados, não há rigorosamente nada que se lhe compare em termos de eficiência. Absolutamente nada. Não há nada. Não há ninguém que diga eu não senti efeito. E pode ser o simples facto de que está aqui a Sónia, eu dou-lhe uma pancada no pé e ela fica com uma tremenda dor no pé e precisa, na hora de aliviar uma dor física, estamos a falar de uma dor física, precisa de aliviar aquilo, precisa de aliviar a carga inflamatória à volta do hematoma, isso é um nó energético, ou alguém que está a passar por um divórcio tremendo, com um desgaste emocional absurdo e precisa de gerir uma situação muito prolongada. Ou alguém que passou por processos traumáticos profundos e estão guardados a nível inconsciente, não consegue aceder às memórias, mas há formas, o que isto tem de interessante é que assim, à medida que vamos criando um discurso, nós não precisamos de nos lembrar. E eu pessoalmente não sou apologista de nós fazermos o descritivo da história toda até à barriga da mãe. Há quem faça esse percurso. Eu acho que nós não podemos andar sempre a investigar, já tínhamos falado sobre isso. Nós não podemos andar sempre a mexer no passado. Mas a EFT faz uma coisa muito interessante, é que nós pegamos na primeira camada de uma situação emocional, ou física, ou mental que temos. E passamos por um processo de limpeza ao aplicar a técnica. O inconsciente traz à superfície exatamente a informação que nós precisamos de limpar em segunda camada. Nós não precisamos nos esforçar por ir buscar. Continuamos a fazer isso. Se for um processo simples, desaparece. Se for alguma coisa que já está mais enraizada, continuamos e vem um pensamento, vem uma intuição, vem uma lembrança que estava
assim meia esfumada, e nós vamos mais fundo. Normalmente, quando vêm estas camadas, que nós não estamos a puxá-las, elas vêm, quando vêm estas camadas de forma suave, é muito comum haver aquilo que o nosso corpo armazenou começa a ser libertado. A vontade de chorar, a vontade de exteriorizar a dor, que cada um traz suas formas, vem acompanhada com a técnica. E o chorar é muito, então se forem traumas de criança, da tenra infância, é muito comum o choro ser... E há quase sempre um pico em crescendo, onde parece que sentimos aquilo mais intensamente e desfaz-se. E eu não estou a exagerar na expressão, é literalmente desfaz-se. Não interessa o que é. Não interessa se é uma raiva tremenda de alguém que nos feriu profundamente na vida e que nunca conseguimos superar. Vem acima e desfaz-se. E não volta mais. A EFT retira a emoção associada à memória. Há uma definição que eu acho muito interessante. Sabedoria é memória sem emoção. Memória com emoção é dor. São duas coisas muito distintas. E quando nós falamos, como falamos no início, da expansão da consciência, nós podemos expandir a consciência, mas não vamos consegui-lo na plenitude e na dimensão que queremos, enquanto tivermos nós presos em determinados sítios da nossa vida. Nós precisamos de desfazermos nós precisamos de desfazer a carga emocional associada a uma memória, mesmo inconsciente, mesmo abafada. Quando desfazemos essa memória, nós aqui temos o sistema límbico, que é o nosso armazém de emoções. Quando desfazemos as memórias, o sistema límbico deixa de bloquear o córtex pré-frontal. Nós temos o cérebro reptiliano, que é o primitivo, o básico, o bruto, gosta de rotinas, gosta de estrutura. Temos o cérebro límbico, que é onde guardamos as emoções associadas às nossas memórias. Há outras partes do cérebro, mas aqui estamos a considerar isso. E temos o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal só funciona com eficiência quando libertamos as emoções do sistema límbico. Nós nunca perdemos as memórias. Nós precisamos das memórias, nós crescemos com as memórias. As memórias são essenciais. Mas libertar a carga emocional do sistema límbico faz com que o córtex pré-frontal, que é o cérebro da genialidade, é o cérebro visionário, é o cérebro resiliente, é o cérebro que nos faz ir muito mais além do que nós sequer pensamos que podemos ir. É o cérebro da coragem. Mas ele só funciona, nós podemos fazer 500 aulas de yoga e fazer tudo. Se nós tivermos uma grande carga emocional armazenada aqui, o processo vai ser tão lento, desesperadamente lento. Vai acontecer, por exemplo, falamos aqui do yoga, o yoga vai desfazendo carga emocional. Todas as técnicas estão estruturadas para isso. Nós podemos fazer o caminho mais rápido. Há bolas. Não sei se há aqui alguém que queira ir muito devagar, se pode ir mais rápido. E porquê é que nós queremos guardar carga emocional de coisas que já não existem? Nós queremos a aprendizagem, nós queremos as lições, nós queremos a maturidade que a aprendizagem nos trouxe. A carga emocional é um estado de viver com algo que já não existe. Porque nós tivemos uma dor não sei aonde, algo que nos traumatizou. Só precisamos da memória do evento para fugir dele, não repetir, aprender com isso. A carga emocional significa nós estarmos a viver permanentemente numa dor. E pode ser uma dor, pode ser uma forma de funcionar na vida. Por exemplo, o primeiro curso é sobre ansiedade. Tinha que ser. Eu nunca
assisti a fases onde a ansiedade fosse de tal forma patológica e em quantidade, em todos os sítios que nós vamos, o nível de stress nervoso, de impulsividade, de medo. Nós passamos 2 anos onde o medo foi muito intenso e não foi embora. As marcas desta fase, principalmente pós-pandemia, são tremendas. E eu duvido que haja muita gente que tenha conseguido funcionar em equilíbrio depois desta fase. Porque supostamente passou a pandemia, mas logo a seguir vieram outras coisas. E agora fala-se de uma guerra nuclear, e depois fala-se da crise, da recessão que vamos ter para o ano, e depois fala-se de não sei o quê. Ou seja, é um estado de medo que se perpetua incessantemente. E nunca tanto como agora, eu vejo em crianças os níveis de ansiedade a disparar. Uma coisa horrorosa que é medicar as crianças está a começar a ser normal. E não é necessário. A ansiedade tem raízes, mas antes das raízes nós temos que nos tornar funcionais no dia a dia. E quando nós falamos em ansiedade, podemos pensar, não, eu não sou ansioso, está bem. Mas éramos melhor. Quando a pandemia começou, e de repente tudo teve que fechar, e nós não podíamos sair de casa, e nós não podíamos ir à praia. E as pessoas começaram a ser multadas na praia porque não podiam apanhar sol. Ou melhor, não era suposto sair. Quando começamos umas coisas atrás das outras, não me venham dizer que toda a gente ficou tranquila. Ou que conhecem alguém que ficou tranquilo. Isso deixou marcas. E quando vemos um negócio fechado, que tem que se aguentar não se sabe quanto tempo, era suposto ser pouco tempo e depois foram 2 anos, e quando temos responsabilidades, e quando temos que comer, é que nós voltamos às necessidades básicas. Há quanto tempo nós não nos lembrávamos de preencher o básico? Isto criou tanto medo, por isso é que eu decidi começar pela ansiedade, porque a ansiedade tem muitas camadas. Começamos pelas partes funcionais da ansiedade. Cada um destes programas vai ter um roteiro, ou seja, a EFT funciona, são vários toques que se fazem localizados em 5 ou 6 sítios. Estes toques nestes sítios porquê? Porque são encruzilhadas de pontos energéticos, onde se criam bloqueios, ou seja, desbloquear estes pontos significa reequilibrar o fluxo do corpo, a todos os níveis. São pontos estratégicos que eram usados na acupressão chinesa. Estes pontos específicos desbloqueiam o fluxo energético do corpo. Físico, mental e emocional. E outros níveis que não vamos falar agora. Ainda não estamos aí. No caso da ansiedade, há um roteiro de um diálogo, um discurso que é formatado por mim, que vamos fazer em aula. Todos estes cursos da EFT são práticos e em tempo real. Nós vamos fazer na aula todo o roteiro e vamos passar por 21 temas que nos geram ansiedade. Poderíamos pensar em 3 ou 4, mas são 21. 21 temas que nos geram ansiedade e alguns nós nem pensaríamos que nos geram ansiedade. Mas vamos passar por eles. Algumas pessoas terão mais sensibilidade numa área, outras pessoas terão mais sensibilidades noutras áreas. Não têm nada a perder de fazer todos em conjunto. E em casa, depois que levam o roteiro de 21 passos, podem a cada dia repetir várias vezes, porque reforça a informação. Podem repetir durante uma semana uma área que tenham dificuldade, e o que acontece? Vai limpando a carga energética daquela informação e vai reprogramando o cérebro. E quando reprograma o cérebro já não volta para trás. Não vem. Não tem retorno. Não se anda para trás. Não se volta para o mesmo sítio.
pode-se ter pequenas derivações onde nos apercebemos de informação que está associada àquilo que estamos a dizer, mas nunca se volta para trás. O que eu recomendo pessoalmente é fazermos em aula, e algumas pessoas sentem logo na hora, porque se forem temas críticos para si próprios, vão sentir na hora, mas em casa, pela repetição e se escolherem um dos temas a cada dia, ao fim de 21 dias, a diferença é impressionante. Mas é tão subtil que nós só conseguimos ver o progresso quando começamos a funcionar na vida de forma diferente. Porque não há... isto aconteceu. Não. De repente, aquela situação que nos gerava stress sistematicamente, nós passamos por ela e nem a notamos. E alguma coisa que era um incómodo tremendo e nos gerava um nervoso tremendo, e vamos à mesma situação e lidamos com ela tranquilamente. Ou seja, começam a desaparecer camadas. Há uma coisa que a ciência acabou por comprovar, que eu acho que é muito interessante. A ciência, pois obviamente que a ciência veio toda em cima de tentar perceber o que é que acontecia aqui, e confirma-se que reconfigurar o sistema límbico, retirar a carga emocional, altera permanentemente as vias neurais do cérebro. Permanentemente, não volta mais ao mesmo sítio. A causa de qualquer emoção negativa é uma interrupção do fluxo energético do corpo. Este é o princípio do EFT. Qualquer dor física, qualquer dor gerada por stress emocional, qualquer dor gerada por qualquer evento é uma quebra do fluxo energético. E estes pontos em particular, que são poucos, são centros específicos onde o fluxo é retomado. Por isso, eu não sei se parece demasiado, mas eu posso dizer-vos que em 30 anos, e passei por técnicas extraordinárias, nenhuma dá o resultado que esta dá. Nos primeiros cursos, provavelmente vão precisar da minha ajuda para como saber, mesmo sem os roteiros, porque depois vão querer aplicar coisas pessoais, estratégicas. Ao fim de muito pouco tempo vão saber perfeitamente como puxar a informação que precisam para limpar. Há perguntas específicas que nós fazemos para o cérebro ir buscar a memória ao inconsciente. Nós não precisamos estar a fazer um esforço tremendo de nos lembrar. Não, precisamos fazer determinadas perguntas e a informação inconsciente chega. Nós estamos por ali. Eu posso dizer que, eu vou-me deter aqui um bocadinho porque são 5 cursos. São 5. É uma vontade. Eu tinha lido sobre EFT, estudei, estava curiosa, achei interessante. O primeiro livro que eu tive foi do TFT, do Roger Callahan, o psiquiatra que criou o TFT. Li, achei aquilo muito interessante, fantástico, mas não sei o quê, mas estava assim um bocadinho, passam muitas coisas por nós. E tive alguns períodos interessantes na minha vida nos últimos 10 anos, muito interessantes, de grande crescimento, onde um dia, esse foi o dia mais, onde eu senti e não questionei nunca mais que isto funcionava. Onde emocionalmente eu estava numa situação de tensão tão extrema que quase deixei de respirar. A angústia, a dor, a incapacidade de raciocinar era tanta, era uma carga tremenda. Eu literalmente eu bloqueei, eu paralisei. Eu não sabia o que é que eu sentia, se era raiva, se era uma mistura de 500 coisas, aqui uma dor, uma angústia no peito, garganta apertada, porque quem já sentiu ansiedade sabe que às vezes acontece muito aqui, a pressão na garganta, no peito é o sintoma mais físico. E eu não conseguia respirar, não conseguia aceder ao raciocínio, que atitude é que eu deveria tomar, porque tinha que tomar uma atitude qualquer perante as circunstâncias
E eu percebi, porque tinha estudado bastante sobre a neurociência, que o stress extremo nós temos, deveriam ser 2 fases, mas não são 2 fases, são 3. Que é o que se chama fight or flight, que é fuga, isto traduzir, desculpa-me que eu leio tanto em inglês que às vezes Luta ou falho. fuga? Luta ou fuga? Luta ou fuga, exatamente. E existe o freeze. Em condições extremas, como forma de sobrevivência, nós paralisamos. O nosso corpo paralisa, e então aceder a qualquer parte racional para agirmos torna-se impossível. E quando nós chegamos ao freeze, acreditem que é um estado de sobrevivência extremo. Eu não fazia mais pequena ideia que era possível aquele estado. Só sei que consegui caminhar e fui para um sítio calmo e lembrava-me que tinha lido umas coisas, tinha umas luzes por alto. Disse, bom, deve servir para alguma coisa, não sei o que é que é fazer. E comecei a aplicar. Comecei a aplicar e simplesmente as emoções que me ocorriam eu comecei a descrevê-las verbalmente. Eu sinto isto porque isto não é justo e eu não mereço, e começamos sempre no papel de coitadinho. Começa sempre. Eu não mereço isto e como é que isto me aconteceu, e fui limpando. E comecei a raciocinar. Começaram a ouvir coisas mais fortes, começou a ouvir uma raiva. Alguém já sentiu assim uma raiva daquelas que nos torna quase explosivos ao extremo. E cada emoção que vinha começava a dissolver. E a outra dissolvia. Eu tirava uma, vinha outra por trás. Tirava uma, vinha outra por trás. Eu tirava. E cheguei a um ponto, eu não sei quanto tempo é que estourou, isto deve ter durado 45 minutos. Bem, que não estava nada. Estava eu. Calma, lúcida, sabia o que tinha que fazer, centrada, e sabia que precisava daquela calma. Então, a fase a seguir foi: vou reforçar esta calma porque eu preciso dela neste momento. Eu preciso de manter calma. E fiz ali um quarto de hora, 20 minutos só a reforçar a calma. Depois também podemos reforçar de forma positiva o que nós precisamos. Essa parte é o que eu gosto mais. A pessoa que chegou àquele sítio e a pessoa que saiu eram 2 pessoas distintas. 2 pessoas distintas. Se eu não tivesse passado por este processo, eu não sei o que é que teria acontecido. Bom, os meus filhos estão aqui, mas acho que processam a informação, eu provavelmente teria tido um AVC. Quando nós chegamos a condições extremas, tudo se torna explosivo por dentro, acontece alguma coisa. O corpo tem necessidade de descarregar o que está a acontecer. Provavelmente eu teria tido um AVC. Por isso, acho que conseguem compreender o meu amor por esta técnica. E quem sai daquela situação extrema, absoluta, com uma técnica tão simples, pode-vos dizer, resolve tudo. E dificilmente encontram alguma técnica com este nível de simplicidade. E que seja tão... Nós vamos estar em aula, nós vamos treinar, mas o mais importante é que é uma coisa, é um processo tão pessoal. Nós pegamos nas nossas coisas, nós não precisamos de desabafar com ninguém, nós não precisamos de nenhum psicoterapeuta, nós não precisamos de... Nós fechamos-nos no quarto, o que é que eu estou a sentir? E é nosso. E pegamos naquilo, fazemos o processo e deixamos que naturalmente o nosso corpo, a nossa memória, tudo isto traga o que for necessário naquele momento. E é a dose certa que nós precisamos que o nosso inconsciente liberte. É sempre a dose certa e nunca vem em overdose quando se liberta a informação. Porque a partir de determinada altura nós sentimos, ok, por hoje chega. Por hoje chega.
Pronto, por isso, isto é a EFT que eu conheço. O primeiro curso é sobre ansiedade. Nós vamos passar pelos patamares todos da ansiedade. Ansiedade em relação ao dinheiro, o que é que está por trás da ansiedade, a alimentação que despoleta a ansiedade, pode ser também uma razão física, a alimentação que melhora a ansiedade e a procrastinação, que quase sempre estão muito associadas. Vamos passar pela ansiedade e o medo da violência, ansiedade e finanças, a preocupação com as finanças. Não sei se alguém hoje em dia tem preocupação com isso. Provavelmente toda a gente. Vamos fazer os exercícios com perguntas de forma a trazer a informação ao inconsciente. Isto é o que vos vai dar a autonomia. E vamos também, neste curso, pegar em técnicas do yoga, de respiração, que, a meu ver, deveríamos usar todos os dias, porque a estabilidade que dão ao hemisfério direito e esquerdo do cérebro baixa muito qualquer nível de ansiedade. Pronto. E provavelmente até já as farão, mas deveriam ser feitas todos os dias. Esta ansiedade, quando nós estamos a falar de ansiedade, a ansiedade está disfarçada de muitas formas. Muitas vezes, muitas formas de stress são simplesmente uma forma de ansiedade. Muitas formas de medo são ansiedade. Isso. O título do curso é Ansiedade, Medo e Stress Emocional, porque todas estas coisas são muito difusas e não há uma definição exata. Não é possível dar-lhes uma definição exata. E o stress passou a ser parte do nosso dia-a-dia, mas não tem que ser. Nós vamos ter um discurso onde vamos perceber exatamente porque é que o stress nos está a matar mais cedo, a tornar-nos burros e estúpidos. Literalmente. O que parece ser uma coisa muito normal na nossa sociedade está a tornar a sociedade completamente desequilibrada. E o stress não pode ser nunca tem que ser visto como uma doença grave. Tem que ser visto como uma doença grave. Muito bem. Querem fazer alguma pergunta? Relativamente. Eu só me arrepio quando eu vou falar. Eu só me arrepio quando eu vou falar. Espero que estou positiva. Não, olha assim, a sério, nunca estou assim, o que é isto? Quem é esta senhora? Como é que isto veio aqui parar? Não sei. Sónia, esclarece quem é esta senhora. Eu estou assim mesmo, olha. O que eu posso dizer desta senhora? Até me arrepio, juro. Já perto por 3 ou 4 vezes. Ela fala, até me arrepio. Provavelmente porque dentro de si houve pontos de identificação. Quase com certeza. Mas é que desde que começou a falar até agora. Eu só tenho uma intenção com estes cursos. A partir de determinada altura eu percebi que o que foi o meu percurso de crescimento, eu tinha tanta informação que poderia ser uma mais-valia para quem me quisesse ouvir. Eu tenho uma regra, só falo para quem me quer ouvir agora. E os ciclos de curso começaram com isso. Mas é que literalmente eu só falo para quem me quer ouvir. Isso, o que é que eu faço com isto? Porque a minha natureza mais profunda é eu quero deixar um impacto por onde eu passo. Eu quero gerar transformação por onde eu passo. Este é o meu caminho de vida. Inquestionável. E não há uma vírgula que retirem daqui. Eu quero deixar transformação por onde eu passo. E esta bagagem toda que eu tinha, as pessoas não vão passar pelas experiências que eu passei, mas cada um tem o seu caminho. E uma dor para mim, que teve um impacto porque eu tinha determinadas circunstâncias, não vai ser a mesma dor da Marisa. Não é. As dores dela são do caminho de vida dela. E cada um tem esse caminho. Então, só interessa é eu passo, deixo, levem.
E se houve uma coisinha pequenina na vossa vida que mudou porque eu passei, está cumprido. Pronto. Esta técnica eu vou continuar a usá-la e provavelmente daqui a 20 anos eu vou continuar a usá-la, porque é um recurso permanente. Nós estamos numa fase de transição do planeta onde o caos se sente em todo lado. Temos agora a agravante que temos a comunicação social que só piora tudo. Qualquer coisa pequena de repente torna-se uma coisa monstruosa, mas o planeta está mesmo a mudar. E existe um processo que é muito interessante que vai ser falado noutros cursos mais à frente. E existe um processo que é inato a toda a natureza e ao universo e ao ser humano, que se chama entropia e caos. Ou seja, para se redefinir num nível mais elevado, toda e qualquer espécie de consciência passa por um período de caos. Nós estamos a assistir a um caos absoluto há algum tempo, que vai durar ainda mais tempo, mas isto existe a nível planetário, a nível do universo, existe dentro de nós. O sistema é exatamente tudo o que acontece no universo acontece dentro de nós. Nós somos um reflexo e isso acontece dentro de nós. Quase toda a gente neste momento, não sei se toda a gente vai passar por isso de forma consciente, mas quase toda a gente neste momento tem a percepção de que há muita coisa que não está a sentar na sua vida. As coisas havia fases de crise, havia conjunturas e de repente depois as coisas assentavam e acalmavam. E o que eu vejo e observo à minha volta é que as pessoas estão a ter a percepção isto nunca mais acalma. Isto nunca mais se resolve, e saímos de uma e vamos para a outra. Eu vejo este discurso constantemente. Isto é um dos fatores de ansiedade, é as pessoas não perceberem que acalma, mas não vai acalmar. Lamento muito dizer. Este período começou em 2012 e vai até 2030. Não vai acalmar. Não vai acalmar porque nós estamos a redefinir-nos num nível mais elevado, como estrutura humana. O planeta está a redefinir-se num nível mais elevado. E desde há 6.000 anos para cá, a última vez que aconteceu foi há 6.000 anos, nós evoluímos geracionalmente. Cada geração que vem, supostamente deve subir um pouquinho mais que a anterior. Nasce com uma consciência maior, cresce mais em termos de consciência evolutiva, em termos de consciência educativa, a todos os níveis. Cada geração sobe um degrauzinho. Sempre foi assim. Neste momento nós estamos a dar um salto quântico. Neste momento nós não estamos a evoluir de forma geracional. A última vez que aconteceu foi há 6.000 anos atrás. A cultura xamânica avisou-nos que isto ia acontecer, mas neste momento nós estamos a dar um salto que não é geracional. As crianças já começaram a nascer com um nível de consciência mais elevado. E porque não há aquele salto geracional que é pequenino, os educadores não estão a ter capacidade de lidar com as novas consciências das crianças. Então isto está a gerar um stress nas crianças que é tremendo. Nós não temos educadores capazes de pegar em consciências mais abertas. Isto é delicado. Isto vai gerar muita dor, isto vai gerar muitos traumas nas crianças, isto vai gerar muita incompreensão dos adultos educadores, a todos os níveis, em que sítios estiverem, mas isto está a acontecer. Nós não temos como travar, é um processo natural. A única coisa que nós podemos fazer é pegar em todas as ferramentas que temos e levarmos-nos. Porque a nova consciência vai abraçar um fluxo natural quem se elevou. Ou seja, nós automaticamente vamos entrar num novo fluxo. Quem estiver a resistir e à espera que isto calme para ficar no mesmo sítio e voltar à normalidade vai sofrer muito. Ponto final. Não fui eu que descobri isto. Pessoas bem mais entendidas nas áreas têm falado sistematicamente isto, por isso
É pegar na nossa normalidade, naquilo que nós conhecemos de nós, e vamos pegar nas ferramentas que nos dão para expandir. Seja com o yoga, continua a ser a engenharia mais espantosa que existe no planeta de elevação do ser humano, seja em todas as técnicas que eu estou aqui a deixar, seja em outras. Só saiam do registro de que vai tudo voltar ao normal. Quanto mais depressa saírem daí, melhor estão. Não há novo normal. Vai haver um outro normal. Noutro sítio. Que nós ambicionamos, porque é um patamar mais elevado de funcionamento da sociedade. Mas há um ponto onde esta entropia e caos, que é a ordem natural do universo, vai dissolver esta forma de sociedade. Não quer dizer que vai cair tudo e vão cair as casas. Quer dizer que vai haver mentalidades, formas de funcionar que não vão deixar de ter espaço. Isto eu estava onde? E aqui a EFT, posso-vos garantir que quando nós, um dos pesos pesados da nossa evolução é precisamente a carga emocional que carregamos do passado. A carga emocional é também um fator de prisão à herança geracional. Por isso, nós libertarmos isto, sem fazer mais nada, simplesmente darmos espaço para abrir. Sem fazer mais nada. Muito bem. Pronto, esta ansiedade é em 29 de outubro. E agora? Eu depois vou passar pelos outros que têm a ver com a EFT, mas agora vou passar ao segundo, que são os protocolos de longevidade. Restaurar. Tudo bem, Sónia? Sim, podes continuar. Restaurar as fundações da saúde. Então, só existem 4 razões para nós termos doenças. Só 4. Existem cerca de 120 mil especialidades, problemas, doenças, particularidades, dores, e sei mais do que, e vai haver sempre um novo especialista com uma dor nova que aparece e vai andar 20 anos a estudar e a criar uma especialidade com uma dor nova. Mas só existem 4 razões para termos doenças. Excesso de toxinas físicas e emocionais. A carga emocional gera toxinas físicas. Podemos ser a pessoa que come melhor a face da terra. A carga emocional gera toxinas físicas e o nosso corpo não reconhece a diferença. Pronto. Mais uma razão porque é que o EFT é importante. Deficiências nutricionais. Que disparate. Estamos no século XXI com tanta abundância de comida, deficiências nutricionais, nós não estamos num país de terceiro mundo. Não. Nós somos a geração. Como é que eu ponho isto de forma delicada? Nós somos a geração mais mal nutrida desde há muitas gerações. Nós estamos completamente desnutridos. Por várias razões que eu acho que não são novidade nenhuma. Excesso de lixo que há nos supermercados. Aliás, basta olharem para o supermercado. Existe a secção de comida saudável, depois existe a outra. Então, se existe a secção de comida saudável, o que é que se vende na outra? Não é? A secção de comida saudável é pequenina. O que é que se vende na outra secção toda, que é o resto do supermercado inteiro? Lixo. Mas é que é difícil encontrar comida no supermercado. É difícil. Quem quiser comida a sério e nutritiva, é difícil. Mas mais do que o lixo e da comida processada que decidiram inventar, é a forma como o nosso corpo está tão tóxico, por poluição ambiental, por poluição emocional, por poluição eletromagnética, que a nossa capacidade de absorção do que é essencial, neste momento, é uma catástrofe. E eu estou a falar de pessoas que comem carne, pessoas vegetarianas, pessoas veganas, pessoas frugívoras, todo tipo de pessoas. A nossa capacidade, nós tornamos-nos maus conversores de comida. Por isso é que chateiam
tanto os veganos, eu tenho que pegar nisto porque é inevitável, e devem te chatear que se fartam por a falta de proteína e a falta de... Assim, a mim também me chatearam, e depois deixaram de me chatear porque não tinha hipótese, mas chateiam muito, em particular os veganos, porque é o mais fácil de chatear, por causa da vitamina não sei o quê, mas não sei o quê, a falta de proteína, não interessa. Não interessa se come um boi ou se come uma alface. Nós tornamos-nos maus conversores. Um vegan pode ser a pessoa mais saudável à face da terra se for um bom conversor de comida, ou pode ser uma pessoa extremamente doente. Uma pessoa que come a comida tradicional pode ser uma pessoa extremamente doente, ou pode ser uma pessoa extremamente saudável. O importante é se nós somos bons conversores. Porquê é que chateiam tanto por causa da carne, que é de proteína, porque é não sei o quê? Já ninguém aguenta a conversa. Porque, segundo a lógica das estruturas tradicionais, nós, quando comemos a carne, comemos determinados nutrientes, porque o boizinho comeu os nutrientes, e então aquilo já está biodisponível. Isto é horroroso. Nós precisamos que um boi coma alguma coisa para assimilarmos. Porquê? Porque nós somos tão incompetentes que não conseguimos converter o que comemos como o boi. Então, se o boi come erva e converte aquilo numa quantidade de nutrientes, nós comemos uma salada, também deveríamos converter. O princípio é o mesmo. O único problema é que nós tornamos-nos maus conversores. Por isso, a saúde, recuperar e restaurar a saúde a qualquer nível, passa por fazer um reset do nosso corpo para nos tornarmos bons conversores. E quando nós nos tornamos bons conversores, a nossa saúde dispara. Isto significa fazer um reset de determinadas etapas que o nosso corpo precisa para reciclar a comida. A comida, a energia da comida, que é muito mais importante, a informação genética da comida e a informação celular. A comida tem isto tudo. E nós nem sequer os desgraçados dos nutrientes absorvemos. Eu estou-me a incluir. Eu já estou noutro nível porque já estou a fazer isto há uns anos e a fazer o reset. Mas tive que o fazer. Então, deficiências nutricionais. Uma coisa terrível neste momento, a exposição ao caos eletromagnético, que ninguém tem por onde fugir. Então, desde que alguém se lembrou que o 3G não chegava bem ao 4G, depois agora o 4G não chega, precisamos do 5G, porque nós até, provavelmente no caixão, precisamos de ter acesso à internet. Não era suficiente. Isto significa nós estarmos sistematicamente a ser bombardeados por um caos eletromagnético. Mas já passa há muito tempo, porque o sítio onde nós dormimos, e se vocês pensarem bem, o sítio onde a nossa cama está encostada, atrás tem 2 tomadas de eletricidade. Alguém já pode pensar nisso? E como é que passa a eletricidade de uma tomada para a outra enquanto estamos a dormir? Foi dormir para a eletricidade? Não. Nós já estamos bombardeados por formas mais subtis de causa eletromagnética há muito tempo. Se há formas de contornar isto, há formas de contornar isto, vamos continuar a estar expostos, mas há formas de contornar isto. Há forma de nós regularmente fazermos um reset do corpo de forma que não nos danifique de forma tão profunda. Ok? Esta era a terceira. A quarta é o stress. O stress é provavelmente o maior assassino que nós temos neste momento. Não é normal, não vai ser nunca normal. E podíamos fazer uma lista de 500 efeitos que o simples facto de nós termos stress regularmente, a destruição que produz no interior do nosso corpo. E um desses efeitos é tornar-nos maus conversores do que comemos. Qualquer nível de stress, mesmo que seja um incómodozinho baixinho, sentando-nos à mesa, o nosso aparelho digestivo já desligou. Quando estamos em stress, o nosso aparelho digestivo desliga. A primeira coisa. Não interessa o que é que põe lá dentro. Onde é que não interessa? O nosso aparelho digestivo desligou. Há formas de abordar o stress. O EFT é uma delas, mas há outras.
de nós baixarmos sistematicamente os níveis das hormonas do stress e temos que o fazer diariamente. Tem que ser um hábito, uma rotina. Descer os nossos níveis de cortisol e outras hormonas associadas diariamente. Se o fizermos diariamente, nós não temos os efeitos acumulativos que destroem o nosso corpo. Ok? E agora temos um quinto, que é uma novidade, que é o burnout. Eu não sei se toda a gente já ouviu falar de burnout. Fala-se muito agora do burnout e nós associamos a profissões de grande exigência, de empresários. Não é. O burnout, alguém aqui usou uma máscara durante 2 anos? Alguém usou? Não usou? Máscara? Usou. Infelizmente tivemos que usar. Explotou-se queríamos. Sem mais nada, o uso prolongado da máscara provocou em toda a gente um desgaste da região adrenal que não aconteceu nunca na nossa história. Só por usar máscara. Não vamos acrescentar mais nada. Não vamos acrescentar o medo, o stress, a ansiedade, não vamos acrescentar nada, não vamos acrescentar, não podemos ir para a natureza, não vamos acrescentar nada. O uso de máscara, o facto de estarmos constantemente a respirar dióxido de carbono, o nível de stress oxidativo interno foi tão brutal que toda a gente está em exaustão adrenal neste momento. Toda a gente. E sabem principalmente quem? As crianças. As crianças estão a crescer com burnout. As crianças estão a crescer com deficiências gravíssimas no seu sistema energético e na produção de energia. O burnout tornou-se provavelmente a praga mais mortífera, silenciosa, principalmente a partir dos últimos 2 anos. Esqueçam expansão da consciência, esqueçam elevar não sei para onde, esqueçam a espiritualidade, esqueçam qualquer coisa. Se não restauramos as fundações, não vão para lado rigorosamente nenhum. Segundo as práticas milenares e ancestrais, a primeira preocupação que nós temos que ter é qual é a vitalidade dos nossos órgãos criadores de energia. Estou a falar aqui dos rins. As glândulas adrenais estão associadas à força dos rins. Se nós estamos cansados, se nós estamos desgastados, os nossos rins estão limitados na produção de energia. Nós vamos ficar mais cansados, nós vamos ficar mais emocionais, nós vamos ficar intelectualmente fragilizados, nós vamos tomar más decisões e o fluxo da vida fica completamente bloqueado. Antes de fazermos qualquer coisa, se nós tivermos uma força de rins poderosa, curiosamente, é nos rins que está a força e o impulso da vida. Não sei se alguém quer andar com essa debilidade. É a força e o impulso da vida. Por isso é que as nossas crianças estão tão preguiçosas, comodistas e querem ficar sentadas no sofá a jogar não sei o quê. Porque, inclusive, nas crianças esse impulso de criação de vida está a falhar. As doenças só existem por causa disto. E quando nós falamos nos protocolos de longevidade, vão ser dados protocolos práticos, funcionais, para limpar, fazer o reset e colocar em funcionamento cada uma das partes essenciais da nossa vitalidade. Eu não vou falar de doenças específicas, eu não sou médica, não tenho intenções de tratar doenças, eu não quero saber de doenças, eu quero saber porque é que a minha saúde não está a funcionar. Então é isso que nós vamos fazer. São protocolos práticos, alguns são curtos, que se podem repetir, um em particular dura bastante tempo e faz-se 2 vezes por mês, e vamos passar pelo corpo todo. Práticos, funcionais, e ninguém vai ter a coragem de me dizer que são difíceis porque os meus filhos já os fizeram. O mais difícil deles todos, o meu filho já o fez.
Por isso, nem sequer tem desculpa. Ok? Uma das coisas importantes, nós vamos falar de alguns princípios básicos para nós nos carregarmos sistematicamente de energia de força. Okay? Carregarmos sistematicamente. Nós somos um campo eletromagnético. O nosso cérebro é um radar eletromagnético. Então imaginem o que é que nós estamos para aqui a captar. Mas ninguém pensa, vocês não vieram para aqui com certeza, com o telemóvel descarregado. Puseram-no carregar. E alguém, não sei porque alguém pensa que nós não precisamos de nos carregar. Que é a coisa mais absurda. A nossa desconexão com o planeta, o nosso carregador está sistematicamente off para a maioria das pessoas. E as pessoas acham que é suposto funcionar. E funciona. Funciona. Excesso de comida, álcool, muito café, cigarros, tudo e mais alguma coisa. Todas as adições significam que nós não estamos a recarregar. E deixem de tretas. Nós precisamos de nos recarregar. Diariamente, se possível. Se não for possível, diariamente tem que ter um curto espaço de tempo entre esses carregamentos. Ok? Muito bem. O terceiro é precisamente, eu acho que já o resumi, não vou falar muito, este é especificamente sobre burnout. Burnout versus adaptabilidade e resiliência. Um está num extremo, o outro está no outro. Não coexistem. A maior ferramenta de crescimento que nós podemos ter neste momento é adaptabilidade. Adaptabilidade parece ser uma palavra interessante, mas não é uma palavra. Adaptabilidade é um superpoder. É o mesmo que vocês terem um problema que é deste tamanho, ou um desafio, está nesta altura. Vocês olham para o problema, veem todos os anos que o problema é grande como tudo. O que é que eu faço com isto? Provavelmente não faço nada e vou comer um bolo de chocolate. Isto vai ser uma boa estratégia. E a vossa capacidade de resolver problemas está aqui. O que é que acham que vai acontecer? Ansiedade, medo, stress, tudo e mais alguma coisa, vão inventar soluções, a maior parte vai dar asneira, não sei grande coisa. Agora imaginem que vocês têm um problema aqui e a vossa capacidade de criar soluções está aqui. Isto já foi. Já foi multiplicar por 20. Adaptabilidade é um superpoder, é uma característica, é uma energia específica do nosso corpo. É uma energia específica do nosso corpo. Nós temos essa capacidade de a desenvolver. E a única forma de nós passarmos por esta fase de entropia e caos e refazermos num nível mais elevado é desenvolver esse superpoder que é inato em nós. Está lá. Está a dormir. Está sossegadinho. Mas está lá. E a adaptabilidade, só a resiliência, para mim é o último superpoder. A resiliência é quando nós não quebramos com nada, não dobramos com nada, não desistimos de nada, levamos tudo à frente e arrastamos tudo connosco. Para mim isso é resiliência. Eu descobri recentemente. A resiliência só existe se construirmos adaptabilidade. Por isso, uma coisa leva a outra. Se estivermos em burnout ou em déficit de energia, é impossível ter adaptabilidade. Os problemas vão todos estar aqui, os desafios vão todos estar aqui. Nós até podemos estar aqui, mas vai ser sempre um esforço, um desgaste. Quando nós temos a adaptabilidade cá em cima, nós não gastamos energia nos desafios. Nós acumulamos energia. Por isso, o motor funciona para os dois lados e nós estamos a usar as ferramentas que temos sempre no formato errado. Este vai ser o curso de dezembro. Eu gosto particularmente dele, eu vou explicar exatamente ao pormenor o que é o burnout e o que é o outro lado e como é que se desenvolve. Eu gosto particularmente dele porque descobrir a resiliência e isso como provavelmente a minha característica mais poderosa foi uma paixão, foi um percurso fabuloso, maravilhoso.
E eu não consigo, não estou lá constantemente, atenção, não vou mentir, ainda vai, sobe e desce. Mas descobrir essa capacidade transformou completamente a minha perspectiva sobre a vida. Nem consigo imaginar a vida de outra forma. E quando nós sabemos que nada nos deita abaixo... Muito bem. Em janeiro vamos ter Emagrecer pela Mente, que vamos outra vez para a EFT, e aqui vamos pegar no emagrecimento não só... Ok, componente do peso é importante. Sejam 20 quilos, ou sejam os chatos 2 ou 3 quilinhos que andam sempre para a frente e para trás. Ou seja, uma coisa muito mais importante, que é não nos preocuparmos com o peso, porque temos uma relação com a comida que é tão estável, tão equilibrada, que só nos nutrimos daquilo que é realmente construtor. Ou seja, é um estado mental. Por isso, não será um custo de emagrecimento, mas será muito mais um custo que nos devolve o poder sobre a comida. Porque nós não temos poder sobre a comida, nós não temos liberdade. A maioria de nós não tem. Todos nós temos a fragilidadezinha de um alimento qualquer que... Isto não faz bem. Mas é só hoje. Toda a gente tem. Nós sabemos que aquilo não usa só hoje. Sejam gelados, sejam bolos de chocolate, sejam, no meu caso era o tiramisu. Pronto. E vamos aprender um conceito muito interessante, que é a comida para aqui e a comida para aqui. Nós somos dois indivíduos no que concerne à comida. O que o nosso corpo quer não é o que a nossa mente quer. A nossa mente come memórias, afetos, recordações. O nosso corpo quer comer minerais, nutrição, quer ser um bom conversor. Quem é que acham que ganha sempre? As memórias. E não tem problema nenhum, porque nós crescemos, estamos numa cultura que tudo está muito associado à comida, a celebração está associada à comida, as crianças passam por qualquer coisa, nós damos um doce, um chupa-chupa, ou seja, crescem logo com uma recompensa o que não é positivo é a recompensa. Então isto está tão enraizado. E essas memórias, independentemente de termos excesso de peso ou não, geram toxinas físicas. Então nós queremos olhar para a comida com a liberdade de decisão, o que é melhor para mim agora neste momento. Há pessoas que são muito metódicas, pode ser por terem um bom discernimento ou porque são controladoras e não conseguem largar o controle de ter que ser tudo perfeito. E há pessoas que simplesmente é por força de vontade. Eu não como isto porque isto não faz bem e usam a força de vontade. A força de vontade gasta-se. E tem tempo limitado. E novamente aqui entramos no emagrecer como forma de conquistar uma relação com a comida e com a saúde mais profunda. Ok? Fevereiro. Aqui vamos ver se eu resumo mais um bocadinho. Autoestima, poder pessoal e confiança inabalável. Não sei se alguém precisa. Está em saldo. Mesmo quem se acha confiante, mesmo quem acha que tem um certo à vontade em se relacionar com as situações e com as pessoas da vida, e com o inesperado, quando falamos em confiança inabalável, nós falamos em tantas camadas de nós, camadas tão sutis que provavelmente haveria coisas que teríamos feito se houvesse aquele impulsozinho maior de eu consigo, eu sei que sou capaz, mas isto é difícil, mas eu acho que não. Se calhar não tenho estudos suficientes, se calhar não levam a sério.
aqueles ses, assim, pequeninos. Mas estes ses pequeninos é a diferença entre eu, quem eu até estou bem, e uma confiança inabalável. A confiança inabalável está associada à resiliência, está associada à adaptabilidade, a dizer eu quero e vai acontecer. Vai acontecer. Por isso, é isso que nós vamos construir aqui. Desde a nossa educação, vamos pegar em tudo que tem a ver com a nossa educação, como é que o cérebro se formata em relação à autoestima, ao amor próprio, tudo isso. E vamos, da mesma forma, levar um roteiro para casa, que vocês vão fazer em aula, e vão lá para casa e repetir as vezes todas que quiserem. Uma vez, 2 vezes, 500 vezes. Se há partes que têm mais dificuldade, repetem, e repetem, e repetem, e aquilo entra. E é reprogramação para limpar informação negativa, e vai ter uma grande parte de reprogramação positiva. De características, todos nós temos alguma característica que gostaríamos de ter, que admiramos em alguém. Então, isso pode ser reprogramado. E podemos adquirir essas características pela repetição e pela reprogramação. Ok? Eu sei uma quantidade de características. Eu tenho uma frase que de vez em quando eu digo. Eu tenho que ser aquilo que eu admiro. Os meus heróis caíram todos há uns anos atrás. Eu sempre tive heróis que admirava. Eles foram caindo todos. E eu depois percebi que não eram todos que estavam a cair. Era eu que estava a crescer. E estava-me a aproximar deles e a ver. Afinal, são só pessoas que estão no sítio onde eu quero estar. E a partir de determinada altura, quando eu admiro alguma coisa, eu sei que era ir para ali. E deixar de admirar a pessoa. Porque eu já tenho a característica. Por isso, este curso é um pouquinho irmos e assumirmos o que nós admiramos. Não vou expandir mais. Este curso tem coisas muito interessantes. Que há aqui uma coisa só que eu vou falar. Se chama o Glass Ceiling. A minha filha, por acaso, chamou-me a atenção antes de sair de casa. O Glass Ceiling. Glass Ceiling, Upper Limit, nosso barómetro. Nós temos um barómetro geracional, educacional, formatado pela sociedade, que é, mediante o contexto onde nós crescemos e a informação genética que nós temos, nós podemos chegar a um determinado sítio. É esta a formatação que temos. E se formos muito esforçados, chegamos lá. E não sei se vocês já repararam que, e toda a gente já viu isto, alguém que esforçou porque queria chegar a um determinado patamar, seja lá do que for, e de repente há uma outra parte da vida que colapsa. E a pessoa esforça-se muito e a outra parte da vida colapsa. E depois a pessoa esforça-se muito e a outra parte da vida colapsa. E nunca estão as partes da vida todas naquele sítio que a pessoa quer estar. Porquê? Porque nós temos isto mesmo, que é um barómetro, que é um condicionamento social, educacional e geracional, que é o mais pesado. Que é isto da evolução geracional também, que é um peso que nós tratamos. Nós precisamos de nos reformatar para nos permitirmos subir a um patamar acima do que nos é permitido de forma inconsciente. Este barómetro existe de forma inconsciente. Então nós temos que reformatar o nível onde podemos chegar, o nível inconsciente, para conseguirmos subir ao patamar seguinte. Ok? Nós vamos falar incisivamente sobre este Glass Ceiling e como reformatar este nosso limite inconsciente. E não adianta quando nós tentemos batalhar, trabalhar o dobro, multiplicar, não. Vai chegar ali e vai bater. Porque o nosso inconsciente, nós somos 95% inconsciente e 5% inconsciente. Como é que nós vamos ultrapassar estes 95% inconscientes, se eles estão formatados para nós ficarmos aqui e parou? Isto a todos os níveis, na qualidade das relações que temos, no dinheiro que nós temos, na profissão que temos, a todos os níveis. Nós chegamos ali e bateu, não passa. E a maioria, se estiver meio adormecido, vai pensar que é normal acontecer.
Eu subi um nível acima dos meus pais, eu estou bem na vida. As pessoas fazem essa comparação, por isso se eu estou um bocadinho melhor que os meus pais, eu tenho mais qualidade de vida, eu tenho um casamento melhor, eu tenho uma vida melhor, não sei o quê, pronto, eu estou bem. Não. Porque os nossos pais estão aqui e nós subimos um bocadinho, mas provavelmente o nosso potencial dava para chegar ali. Nós estamos presos nos 95% de formatação. Nós temos que tirar isto. Nós tiramos isto, isso é o limite. Até onde vamos, depende dos que nos esforçamos, mas o limite já não está lá. A mim parece interessante. Não sei, eu não gosto muito de limites, não sou uma pessoa que aprecia muito limites. Aliás, tenho alguma tendência a sentir-me enjaulada perante os limites. Muito bem. Em março, vamos ter, isto era inevitável falar de dinheiro. Nós temos que falar de dinheiro. A melhor definição do dinheiro que eu ouvi até hoje é dada pelo meu filho. Já ouvi muita coisa, toda a gente tem uma definição, que é uma energia, uma moeda de troca, é muita coisa. O meu filho diz que o dinheiro é uma ferramenta de possibilidades. Eu adoro esta definição. O dinheiro é uma ferramenta de possibilidades. O único problema é que não existe área nenhuma na nossa vida, absolutamente nenhuma, que esteja tão cheia de crenças que nos limitam. Todos nós, a primeira coisa que toda a gente já ouviu, já alguém ouviu dizer que não se pode ter tudo? Alguém ouviu dizer isto? Pronto. Então é o que vai acontecer na nossa vida. Não se pode ter tudo. Ou só uma coisa e cai a outra, ou vice-versa. Esta é provavelmente a crença mais perigosa que existe, mas ouvimos-la desde pequeninos. Nós assistimos constantemente à corrupção, então achamos que as pessoas que têm dinheiro são más e são gananciosas, e vemos tanta coisa horrível ser feita em nome do dinheiro que esta informação está tão enraizada que a nossa natureza mais comum é fugir do dinheiro. E se nunca pensaram nisso, estão a dormir. A nossa natureza, como portugueses, nesta sociedade, não será só, mas a nossa ajuda mais ainda, porque saímos de uma longa ditadura. A nossa natureza é fugir do dinheiro. E eu ouço muitas vezes dizer, eu não quero ser rico. Eu tenho o suficiente. Não, para mim está bem, a minha vida está boa. O quê? Eu não sei se me vou arrebentar toda para ser rica, mas eu não vou dizer que não quero ser. Provavelmente há coisas que eu não quero fazer, porque aquilo me dá muito dinheiro, mas eu não quero ir por ali. Está bem, mas a porta tem que estar aberta. Por isso o que nós queremos é... Eu posso-vos fazer uma lista das crenças que nós vamos trabalhar em aula. Aquela lista é grande. E todas elas, a maior parte, o simples facto de nós vermos, coisa mais inocente do mundo, em crianças, vermos um momento de dificuldade financeira dos nossos pais, uma pequena discussão, que pode não ser uma discussão, mas pode ser às vezes uma tensão entre eles por causa de uma dificuldade financeira momentânea, pode literalmente bloquear o percurso daquele ser humano para o resto da vida. Uma criança que sente que pedir um brinquedo é um peso porque os pais estão a passar dificuldades, é uma criança que nunca vai pedir aquilo que merece, mesmo na idade adulta. Coisinhas que nós nem paramos para pensar que nos podem influenciar. A saúde financeira que cada um de nós tem neste momento, eu não conheço a vossa saúde financeira, espero que seja saudável. A saúde financeira que nós temos neste momento é exatamente assente em todas as histórias que nos contaram. Não tem rigorosamente nada a ver com o vosso potencial. Eu não sei se alguém quer viver com essa limitação. Porque para mim, liberdade financeira, e como o meu filho diz, uma ferramenta de possibilidades é
eu vejo uma coisa extraordinária que é importante para o meu crescimento, mas eu tenho que me meter num avião amanhã e eu vou para o Canadá, eu não pensar 2 vezes quanto é que vai custar a viagem, para mim é liberdade financeira. Eu não penso em termos de ter uma casa, já tive uma casa gigante e um carro brutal, um Ferrari. Eu não penso em liberdade financeira nesse aspecto, mas isso sou eu. Eu penso em há qualquer coisa que é importante no meu caminho e eu não vou pensar quanto é que custa porque eu quero. Então, esta liberdade de nós termos alivia muita ansiedade. Porque eu tenho a certeza que quase todos aqui presentes já deixaram de fazer coisas porque tiveram que pensar nos custos. Porque isso é o normal. Isso vê-se todos os dias. Ok? Isto é um curso da EFT, onde vamos abordar, eu tenho a impressão, não tenho memória, mas acho que são 28 tópicos, 28, à volta das crenças que têm a ver com o dinheiro. A minha esperança, sinceramente, é que no final, não vai ser no final da aula, com certeza, mas com a repetição que fazem em casa, vocês vão começar a perceber assim, umas coincidências a acontecer, umas coisas a desbloquear, umas oportunidades que aparecem e eu não tinha reparado. Ou seja, começam a abrir portas e janelas. Porquê? Porque aqui tiramos a limitação. Agora, se quiserem ficar sentados no sofá, ver se cai alguma coisa na cabeça, também não é bem por aí. Mas limpamos a limitação. Ok. Eu acho que não vou alongar muito mais. Faz com as histórias do passado, 8 de Abril. Este curso eu acho particularmente importante para quem tem, é para toda a gente, mas para quem tem histórias, tem bagagem pesada que carrega. Teve infâncias difíceis, que passou por processos traumáticos mesmo na idade adulta, que passou por situações de traição que marcaram, que se passou por momentos onde a injustiça se tornou uma emoção muito forte, situações de rejeição, de abandono, todas aquelas coisas que criaram um peso na alma. É um curso importante, porque para além deste curso ser de EFT, ter um roteiro que vai passar por muitas coisas, que vai, sem eu saber os vossos problemas, mas vai libertar carga e depois vai abrir as portas para vocês em casa irem em coisas mais específicas. Mas vamos falar como é que é feita a mielinização do cérebro. Ou seja, os nossos gatilhos, nós carregamos gatilhos ao longo da vida. Pequenas coisas. Nós reagimos, a mesma coisa que a Marisa reage rapidamente, a Sónia não reage e vice-versa. Nós temos os nossos gatilhos que têm razões específicas. Mas todos nós, a mielinização do nosso cérebro foi feita em pontos específicos, desde a barriga da nossa mãe até aos 3 anos de idade. E nós temos o gatilho exatamente no momento em que fizemos a mielinização do nosso cérebro. E vocês vão reconhecer quando eu explicar o processo. Há pessoas que reagem instintivamente a qualquer situação de abandono. Há pessoas que reagem instintivamente a qualquer situação de injustiça. Há pessoas que só se conseguem relacionar afetivamente como moeda de troca. O que é que tu me dás? E isto está tão entranhado dentro deles que não tem outra forma de funcionar. Isto vai ajudar muito a entender as relações e porque é que nós andamos às turras uns com os outros. Porque a necessidade de um é completamente diferente da necessidade de raiz do outro. E se não entendermos a diferença, nós vamos bater com a cabeça no outro. Isto começa ainda antes do nascimento. Pronto. Vamos falar sobre isto. Vamos falar sobre o que é o perdão, a gratidão e a aceitação como facilitadores do movimento da vida. Nós temos que libertar esta carga emocional associada à ancestralidade e à educação.
A intenção é facilitar o movimento da vida. A nossa vida não vai ser um fluxo suave se nós estivermos carregados de bagagem. Então, a intenção é que este fluxo comece a acontecer. E vamos fazer uma coisa muito interessante, que para mim também foi um momento de viragem, que é um exercício xamânico. Até hoje em cultura nenhuma encontrei nada que fosse comparável, que permite restaurar o hipocampo. O que é o hipocampo? É uma região do nosso cérebro onde estão armazenados os traumas. Até agora pensava-se que o trauma era um processo psicológico. É um processo psicológico, mas depois passa a ser um processo armazenado no corpo. É uma memória física. E como continua a ser abordado como uma memória emocional, é por isso que há tão poucos resultados. Não é. Por isso é que a carga emocional liberta tantas toxinas. O processo emocional, a partir de determinada altura, torna-se físico. Os traumas são memória física. Estão enraizadas no corpo. Até nós desbloquearmos traumas, nós temos um bloqueio energético tremendo. Não é pequeno nem moderado, é tremendo que nos condiciona a nossa vida. Há um exercício, que é uma prática xamânica, que acede ao cérebro reptiliano e associada à ciência do século XXI, onde, através de determinados suplementos, nós conseguimos refazer completamente o nosso hipocampo e eliminar os traumas. Fica a memória, mas o trauma desaparece. Isto para mim foi... Eu tive que refazer o meu hipocampo acho que passei por uns traumasitos sérios repetidamente, e a partir de determinada altura ou ficava tola, ou corrigia, ou trocava de cabeça. Porque a partir de determinada altura, quando somos sensíveis, a carga emocional torna-se demasiado para carregar. E quando nós refazemos o hipocampo, automaticamente o nosso nível de consciência sobe. É um processo muito interessante. Muito bem. O que é que falta? São 10 cursos. Sim. Muito bem. Resumindo, construção de uma nova identidade em 6 de maio. O que é a construção de uma nova identidade? É o meu bebê. É o meu bebê. Quando nós percebemos que a vida funciona em ciclos de... As teorias aqui são diferentes. 7 anos ou 10 anos. As opiniões vão variando. Segundo a ciência genética, são 7 anos. Há quem diga que são 10 anos. Sejam 7 ou sejam 10, nós funcionamos por ciclos. Nós, supostamente, estamos educados para carregar um personagem, uma identidade que cresce ao longo da vida. E vai crescendo, vai evoluindo, vai se ajustando. Mas nós estamos formatados para construir diferentes identidades em cada ciclo. Como se vivêssemos várias vidas. Quando nós carregamos uma identidade, uma vida inteira, carregamos tudo que isso inclui. E é interessante, podemos crescer, mas perdemos a oportunidade de criar diferentes perspectivas de vida. Porque a nossa visão está viciada. Nós crescemos, mas a nossa visão está viciada. Quando nós conseguimos literalmente largar partes de nós que já não nos interessam, da nossa personalidade, quando nós conseguimos largar, nós criamos espaço para criar características, formatos, visões e perspectivas que nos alargam os horizontes e nos fazem ver a vida por um ângulo radicalmente diferente. O que é construir uma nova identidade? A nova identidade
identidade é nós num outro formato, com outra visão, com outras perspectivas, com outras oportunidades, com outros desafios, com outra genialidade. A nova identidade abre as portas da genialidade. E não tem que ser, eu aqui, a minha filha vai me matar, mas este exemplo tem que ser dado. Não sei, desculpa. Não temos que ser Einstein quando falamos em genialidade. Eu vou explicar porquê. Porque Einstein é a maior mentira da história, não sei se sabem. O gênio era a Mileva. O verdadeiro gênio era a Mileva, era a mulher que estava ao lado dele. O Einstein era um idiota e ela passou por violência doméstica. Por isso, ele não era aquela figura. Ele ficou com o rótulo. Até hoje. E já se sabe que não é assim, mas o rótulo mantém-se. Por isso, ela era o gênio. Desculpa. A minha filha matava-me se eu não corrigir isto. Isto abre as portas, esta nova identidade abre as portas da genialidade, porque a genialidade não pode assentar num personagem fixo que percorre a vida. Porque isso é limitar as nossas possibilidades como seres humanos. Isto aqui vai ser explorado ao extremo. E uma das partes que é interessante de explorar é aquilo que eu já vos falei. Temos o cérebro reptiliano, temos o sistema límbico, temos aqui o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal está associado a um ser humano visionário. E nós vamos falar como é que se ativa especificamente esta zona. Que tipo de alimentos têm que estar presentes na nossa alimentação, que tipo de exercícios têm que ser feitos e como é que isto pode ser ativado. A partir do momento que nós funcionamos principalmente pela parte da frente do cérebro, já mudou tudo na nossa vida. Porque aqui não tem medo. Aqui não tem medo. Aqui não tem ansiedade. Aqui não tem preocupações. Aqui tem visões, projetos, ambições, força, coragem, determinação, garra, resiliência. Ou funcionamos com medo, ou funcionamos emocionalmente, ou funcionamos desta forma. E todos nós carregamos o mesmo cérebro. Ok? É o mais resumido que eu posso pôr. Questionamento dos labirintos da mente, 2 de junho. Este é um curso pequenino e são só 4 perguntas. O curso são 4 perguntas. Tudo o resto é treinamento em aula. Porquê que são 4 perguntas? Porque assim, nós temos uma mente macaca, um macaco autêntico, pegaram-lhe fogo ao pelo e ela não para, ela inventa, ela questiona, ela duvida e não para e a nossa mente é danada. E depois está cheia de lixo, de informação externa, bombardeada por tudo e mais alguma coisa, de opiniões, de conceitos, de coisas ultrapassadas. E existem 4 perguntas para desmontar. Boa noite. Existem 4 perguntas que desmontam todos os argumentos da mente. Nós estamos num processo estranho, mas não sei o quê, duvidar de tudo, mas não sei o quê, e aquela pessoa horrível. Existem 4 perguntas que nós fazemos e desmontam completamente todas as traquinices da mente, digamos assim. Sejam medos, sejam preocupações. Estas 4 perguntas desmontam-nos. E são simplérrimas, podem ser feitas por crianças, mas quando pegam em situações do dia-a-dia e quando há ali um excesso de ruminação e passam por aquele processo, é quase como um coador. Sai o lixo e fica só o que interessa. Este curso é curtinho, porque não precisa de mais. O processo é ensinado e depois nós vamos treinar. Quem quiser fazer a experiência é engraçado. Ele é interessante porque a nossa mente, de facto, está sempre no meio de tudo. A nossa mente está no meio de tudo. O último. Ok. Mas não passei muito longe. O último. Desculpa.
desculpem, mas eu não consigo resumir mais. E já está feito. Então, em julho, no dia 2 de julho, é um dos cursos, acho que só temos 2 ou 3 que são um dia inteiro, os outros são tardes. Este é um dia inteiro. Este curso, depois de fazermos este percurso, só podia estar nesta posição, porque este é o início de uma fase nível 2. Tudo isto é o nível básico para limparmos as cascas da cebola que estão, o que está sujo, o que está moloso, o que está estragado, os pedaços podres. Então vamos arrancar tudo e vamos permitir espaço para alguma coisa desabrochar. Este curso de julho, vamos ver como é que acontece o próximo ano, depois veremos. Se houver uma fase seguinte, para mim vai haver, mas se tivermos aqui uma fase seguinte, este é o princípio. Porque este é um curso muito, assim, bem noutro nível. Vamos falar da evolução geracional e os saltos quânticos, que está a acontecer neste momento. Vamos explicar exatamente o que é que está a acontecer. Vamos falar das engenharias à volta das filosofias antigas. O yoga é a engenharia mais perfeita do ser humano, mas paralelamente ao yoga existe a cultura xamânica, existe a cultura taoísta. A minha filosofia de vida é o yoga, mas eu percebi que por diferentes caminhos elas se interligam e podemos ir buscar ferramentas que aceleram o processo evolutivo do yoga. Por exemplo, o taoísmo interessa muito porque ele cria a evolução é feita muito através das plantas ancestrais, da energia das plantas e das plantas de partes remotas do planeta que ativam determinados circuitos internos. Ou seja, para mim não colidiu em nada com a filosofia do yoga, mas o que eu demoraria numa sala ou numa prática um pouco mais a chegar lá, iria chegar, abrir os circuitos. E passei ao patamar seguinte, por isso acrescentou-me valor. A prática xamânica é muito ligada também à natureza e aos rituais. E nós sabemos que o cérebro reptiliano funciona por rituais. Nós conseguimos desmontar o seu funcionamento através de rituais. Rituais, rotinas. Por isso é que nós somos tão lentos. Nós somos seres de rotinas. Rituais. Esta repetição é o que não nos deixa expandir o nosso ser para outras identidades. Se querem perceber a associação? Pronto. Por isso nós queremos usar esses rituais para desmontar os rituais anteriores e as rotinas anteriores. Vamos falar de assuntos já de outro nível, vamos falar da explosão quântica e dos saltos entre dimensões, que a consciência humana tem capacidade de fazer, já é uma área noutro nível, mas nós podemos aceder a partes de nós que estão a funcionar ao mesmo tempo, mas que têm identidades diferentes. Eu, Fátima Pereira, estou aqui neste momento, sou uma palestrante, não defini muito, sou uma palestrante neste momento. Em outras dimensões eu posso ser uma pianista, exímia. Eu posso ser uma cantora lírica. Independentemente do que eu posso ser, é o que está a acontecer em dimensões diferentes e o que a nossa consciência pode aceder. Ou seja, estamos a falar de coisas diferentes de que podes anteriormente. Vamos falar sobre isto, mas isto já é daqui a uns meses. Vamos a falar de tecnologia, porque estas filosofias todas agora estão a criar, estamos num momento brutal onde as culturas ancestrais estão a fundir com a tecnologia. E vamos a falar de aparelhos que existem neste momento. Foi muito curioso que o Prémio Nobel de Física foi atribuído precisamente às experiências quânticas. Para mim foi uma coisa, finalmente alguém está a reconhecer isto, porque já existe há séculos, mas a ciência está a começar a reconhecer isto oficialmente. E vamos falar da tecnologia que está a ser usada para nós acedermos a patamares mais elevados de consciência. Curiosamente ou não,
Nós estamos no dia 7 de outubro, no final deste mês, nós vamos entrar num nível muito diferente. O Elon Musk, não sei se conhecem, que é o patrão da Tesla, vai lançar um dispositivo que vai ser implantado no nosso cérebro, precisamente para nos tornarmos super-humanos. Nós vamos ter a capacidade de aceder a isso através de um dispositivo. Na minha perspectiva, é aqui que tudo começa a entortar. Pronto. Mas é assim, eu também não quero saber muito do assunto, se entorta ou não. Eu quero é ser super-humano. Nós... É rico. Pois, é rico. O dinheiro traz possibilidades, por isso pode fazer o que quer. Já tivemos tecnologias avançadíssimas que entortaram muito. Esta pode ser perigosa. Vamos ver o que é que vai dar. Eu acredito que o universo tem sempre formas de dar a volta a isto. Por isso, o que este senhor está a fazer é o que nós vamos falar, porque estes aparelhos já existem. Eu vou-vos falar de um aparelhinho que eu por acaso uso regularmente, que se põe aqui, se usar mais ou menos junto aqui ao plexo solar, e assim, é uma coisinha deste tamanho que se usa em que, só para vos dar um exemplo, este aparelhinho literalmente emite uma frequência onde nenhum tipo de bactérias que não seja benéfica ao meu organismo tem possibilidade de viver. Nenhum. Seja o Covid, que ocorre, seja outro qualquer, porque nós vamos entrar na era de estar sempre a aparecer mais um vírus e mais não sei o quê. Aquele aparelhinho é muito engraçado. A frequência que ele emite literalmente não permite que nada que seja benéfico ao meu corpo sobreviva. Ele alinha-se com a frequência do meu corpo e as bactérias, e nós conhecemos as bactérias positivas como probióticos e outras semelhantes, não serão as únicas, mas tudo que é vírus, bactérias que me são maléficos, não conseguem sustentar-se nessa frequência. É interessantíssimo. E como esses há outros. Há aparelhos neste momento que ativam intencionalmente a parte frontal do nosso cérebro, para nós acedermos a ideias geniais. Vamos falar dessas tecnologias todas porque elas existem e elas foram construídas com uma perspectiva positiva e são ferramentas funcionais. E eu ainda não lhe desconheci nenhum senão. Vamos falar do novo cérebro das crianças. As crianças que estão a nascer com estados de consciência mais elevados, os cérebros que elas têm são diferentes dos nossos neste momento, por isso é que há tanto sofrimento, mas são, e é importante isto começar-se a falar. Vamos falar também, embora vos tenha falado no curso anterior, voltar a falar de traumas e como é que nós podemos literalmente eliminar a informação dos traumas através da tecnologia. Vamos falar da tecnologia do som. A tecnologia do som iniciou-se na Segunda Guerra Mundial, como quase tudo, no meio do caos aparecem as grandes tecnologias. E não sei se sabem que os alemães manipulavam aquelas multidões de pessoas através do som. Sim. O som que eles punham de fundo nas como é que se chama? Nas colunas de som. Sim, mas nos campos de concentração, para manterem aquelas multidões domesticadas era através do som. E as diferentes frequências do som foram descobertas nessa altura por um cientista alemão e passou a ser a primeira fonte de manipulação dos alemães. Essa tecnologia ficou, é positiva. O que a maior parte das pessoas não sabe é que essa tecnologia ficou e nós ouvimos-la todos os dias no rádio. Porque a frequência de som que ouvimos no rádio não é a que deveríamos ouvir. A música é composta na frequência de som errada. Por isso, parece inocente
e parece inócuo, estamos no rádio a ouvir uma musiquinha, mas não estamos. Nós estamos a ouvir uma frequência que nos danifica. Já muita gente descobriu isso e começou a produzir música nas frequências corretas, que é um som que nos é benéfico. O som é provavelmente a arma mais mortífera que desequilibra o nosso radar eletromagnético. Não parece, ninguém se lembra disso, mas é. Mas já há muita gente a produzir música na frequência correta de som que nos é benéfico. E se vocês pesquisarem na internet, vocês vão começar a ver lá a informação. Se algum dia se vai corrigir a forma como é ensinada a música, para isso deixar de ser prejudicial, pronto, isso aí já é outro assunto. Mas nós vamos falar desta tecnologia do som e como podemos pegar nela e usar para rejuvenescer o cérebro. Ok? E por último, e eu calmo, depois disto, vamos falar da tecnologia associada ao nosso restauro energético diário. Toda a gente já ouviu falar de Reiki, toda a gente já ouviu falar de bioenergética, de uma quantidade, sim, não conheço as terapias todas, mas há muita terapia à volta da medicina energética. Mas nós deveríamos fazer um restauro energético diário, que passa pelo alinhamento dos nossos centros energéticos, do fluxo equilibrado, deveria ser feito diariamente e isso pode-se fazer através da tecnologia. E não é caro. É um equipamento que não é caro, muda vidas. Eu usei isso, a primeira vez que eu tive contato com isso foi há uns 10 anos atrás. Um amigo que eu tinha, em que ele me deitou e pôs-me um ímã em cada mão, coisa grande, e ligou-me um aparelho. E eu estava cética, e eu não sei o que aconteceu. Eu sei que fiquei lá uns minutos e saí de lá como se tivesse acabado de tomar um banho numa cascata maravilhosa no meio da natureza. A sensação de não sentir nada, que eu acho que é uma coisa que raramente sentimos. Nada, não se passava. A minha mente estava serena, o meu corpo estava calmo, a minha respiração completamente tranquila, não tinha sintoma nenhum de nada no corpo. A sensação de não sentir nada. E eu pensei, isto deve ser um estado de equilíbrio, deve ser uma coisa semelhante. Uma coisa impressionante. E ele depois explicou-me que aquilo era um reequilíbrio energético. E já existem vários aparelhos e não são caros e é um investimento fantástico. Fantástico. E com o caos eletromagnético todo que nós estamos habituados, reequilibrar a nossa energia tem que ser diariamente o mais possível. Eu tentei resumir. Falamos destes 10 meses. A intenção será que isto seja um percurso e descascar camadas. Podem fazê-los isoladamente, sem qualquer tipo de problema. E eu só tenho uma expectativa, que quem se juntar a mim vá com valor acrescentado e saia transformado. Porque, ok? Obrigada aí em casa. Assim, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou disponível.